E agora eu mostro para vocês alguns personagens que fizeram a história do futebol amazonense. Olha só. No campo jogando. Olá, salve, salve! O programa de hoje muito especial, vai falar das histórias do nosso futebol, do futebol amazonense. E tá aqui comigo Edu do Banjo, meu primo. Tá cantando o hino do Rio Negro. Isso aí, o clube é líder da cidade. Edu, você tá bem acompanhado, né? Mestre Carlito, nosso grande violonista. Edu, foi muito complicado botar os hinos do Amazonas? Foi, Dudu. Demorei 1 ano para fazer a pesquisa atrás da letra certa, para saber a música certa também, né? Beleza, eu volto já contigo daqui a Ok. pouquinho. Fica por aí aproveitando a paisagem maravilhosa. Eu vou conversar com os craques do nosso futebol que estão aqui na mesa. Eu vou começar da minha direita até a esquerda, Serginho Duarte, Zezinho Bastos e Antônio Piola. Essa moçada fez a história do nosso futebol. Antônio, vamos começar contigo, Antônio? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Tive o privilégio de jogar nos 4 grandes clubes do Amazonas. Encerrei minha carreira no Atlético Rio Negro Clube. Tive uma bela passagem pelo Paysandu de Belém, onde nós quebramos a hegemonia do Remo. E depois me tornei diretor da Faculdade de Educação Física. Fui ao Flamengo, passei 1 ano e 9 meses. Aí eu estive com o Zico. Lembramos os velhos tempos que eu ficava 1h30 com ele para ele bater aquelas faltas maravilhosas. Fui convidado pelo Sebastião Lazzaroni para fazer parte da comissão técnica da Seleção Brasileira de 1990. Dei minha parcela de colaboração naquela seleção maravilhosa que foi eliminada, infelizmente, nas quartas de final pela Argentina. Zezinho, e aí? Meu grande orgulho dos anos 70 foi ter saído de Manaus para jogar, o primeiro jogador amazonense jogar em Portugal. A ansiedade de chegar em Portugal e mostrar que também o futebol do norte, principalmente no Amazonas, tinha futebol para ser exportado. E ao mesmo tempo, aquela curiosidade de conhecer o Pelé da Europa, né, Eusébio. Foi muito importante sair da Vila Municipal, onde desde os 12 anos na escolinha, com grandes craques, aqui, essa família Piola também, acompanhei desde o início, onde os últimos treinamentos do Nacional ocorreram no Parque Amazonense. Serginho Duarte, já numa abertura internacional. Privilégio que Deus me concedeu foi conhecer pessoas profissionais da área, aos 9 anos ir para o Nacional, para a escolinha, para Dente de Leite. Esse pessoal nacional e Europa. Nacional, tive inclusive uma passagem de 1 ano pelo Juniores do Flamengo, no Rio. Tive a minha saída para Portugal, onde a gente conseguiu fazer uma grande carreira, sempre salientando que foi o privilégio que eu tive de ir no futebol amazonense, e com os profissionais da área que me deram o meu alicerce. E ter muita humildade, né, Dudu? E esse rapaz está sendo realmente muito humilde. Uma família de jogadores, de craques, de atletas. Vamos fazer o seguinte, essa foi uma pequena introdução. Vamos correr aqui com Edu. Edu, preparou qual o hino agora? Lá, o nacional, o mais querido, né, da cidade. O mais querido, sempre amado, pela tua tradição de campeão, sempre consagrado no gramado ao clube amado nacional do meu coração. Vamos à luta, lutar para vencer. Se for preciso, lutar até morrer. Lutar com disciplina. Não é nem do ali, porque eu vou ficar arrepiado, mas eu fiquei arrepiado. Então segura mais um pouquinho que vai faltar ainda fazer mais um. Vamos sim, com o nosso mago. Tonho, momento marcante na sua carreira. A primeira, eu fui o primeiro jogador a fazer um gol na inauguração da Luz, na Colina. Chutei lá do meio do campo, ela deslizou, estava chuviscando. À noite, o sereno. Segunda que eu posso te dizer é que eu fui o primeiro jogador amazonense a trocar uma camisa. Troquei com o Zé Mário no jogo Nacional 0, Flamengo 0. E naquela época era a época das vacas magras. Nacional só tinha aquele equipamento. No jogo seguinte eu tive que comprar uma camisa e mandar pintar o escudo do Nacional e o número atrás, porque... Pra poder jogar. Exatamente. Mas como treinador de futebol, foi eu vencer o Fluminense com o time amazonense 2-1 dentro do Maracanã. Isso foi histórico, não foi amistoso, foi campeonato brasileiro. O único jogador da máquina do Fluminense que não jogou foi o Rivelino, porque estava machucado. E o Paulo César Caju foi pro lugar dele. E o Zezé, que era um bom ponto de esquerda do Fluminense, entrou no lugar dele. Então, essa vitória marcou muito a minha carreira de treinador, porque nós vencemos simplesmente num campeonato brasileiro valendo 3 pontos. A máquina
do futebol, que era o Fluminense, dentro do Maracanã. Maravilha. Zezinho, e aí? Um momento marcante. Eu acho que em 77, bicampeão pelo Nacional e artilheiro do Campeonato Amazonense, foi uma das coisas muito importantes da minha vida, marcou e hoje está no livro do Carlos Zambit. E o outro foi um jogo contra o Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro tinha simplesmente Reinaldo, Toninho Cerezo, Éder, quer dizer, senti na pele o que era disputar um campeonato brasileiro pelo Nacional na nossa terra, principalmente dentro do Valdo Lima. Serginho? Eu vou me referir à campanha do Nacional no Campeonato Brasileiro de 86, né, quando nós tivemos vitórias grandiosas contra o Palmeiras, o Valdão lotado, mas também uma em particular, e aproveito aqui para fazer uma homenagem muito sincera, ao professor Antônio Piola, que foi quem me levou há muitos anos atrás, quando eu bati na porta do professor Antônio Piola e pedi uma oportunidade na seleção amazonense que iria para os Jogos Estudantis Brasileiros em Brasília. E o professor disse simplesmente que eu continuasse, que eu perseverasse, que no ano seguinte ele estaria me levando, como o fez, me deu a oportunidade. E naquela seleção espetacular que o professor Antônio Piola formou, apesar da minha pouca idade, me efetivou como titular da equipe. Beleza, garoto? Obrigado pela presença de vocês. Fica só um pouquinho para ouvir o Edu tocar mais um aqui, né, Edu? Vamos lá, o Fast Club, né? O Fast Club por quê? Por causa do Antônio que pediu, né? Piola, pô. Pedido desse não pode. Sua glória é lutar, que seduz a gente popular. Hoje é dia de alegria, acabou a nostalgia. Fast Club, tu és a esperança, o povo deposita confiança quando entras pra lutar. Ha, 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 ho, 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 ho.